Bezerra Hashem, da Fio de Beta, da do Jeruvim, estamos da Fio da Alef no Beta, da Fio da Alef no verso, na terceira linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, da Beleza e Omer. Meio de um assunto que a Mishnah falou com relação a uma Mavoi. O que a gente pode fazer para poder carregar uma Mavoi? Vimos a opinião de Bet Shammai, tem que colocar um leche e uma korá, uma madeira na vertical e uma madeira na horizontal em cima da porta do Mavoi. O Betilha tem que colocar ou um leche ou uma korá, a opinião de Beleza tem que colocar dois lechayim, dois leche. Agora vamos ficar a opinião de Rabeliezer. Rabeliezer Omer lechayim. Foi Rabeliezer tem que colocar dois leche. E Baialu Rabeliezer lechayim bekorá, que é amar ou dilma lechayim beelo korá. Pergunta a Gemara que Rabeliezer pensou em falar dois leche e uma korá, ou dois leche sem uma korá, ou seja, somente dois leche. Famara Tashma, uma prova, Maaser Rabeliezer shalach etzel Rabi Yossi ben Preda, Talmido. Rabeliezer visitou Rabi Yossi ben Preda, seu aluno Leovalim, para esse lugar chamado Ovalim. O Matzao Yoshev Mavoi encontrou Rabi Yossi ben Preda, que estava sentado num Mavoi, num beco, She'en lo ela lechi echad, que só tem um lechi só. Amar lo bni, falou ele, meu filho, ase lechi acher, coloca outro lechi para você poder carregar em Shabbat. Essa é a opinião de Rabeliezer. Amar lo vechile sotmoni tzarich, perguntou Rabi Yossi ben Preda. Se eu vou colocar outro leche, eu vou fechar a porta do Mavoi. O Mavoi vai ficar muito estreito. É isso que eu tenho que fazer? Amalei está uma bekar. Fala, na beleza, sim, você tem que fechar, estreitar essa porta desse Mavoi, não tem problema. Essa é a alahá. Isso falou na beleza. Agora eu vou explicar como a gente vê daqui a opinião de Rabeliezer. Continua a Braita. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, lo nechleku Bet Shammai u Bet Hillel al Mavoi shu pachot me-4 amot. Rabbi Shimon ben Gamliel explicou a machloket de Bet Shammai e Bet Hillel na nossa Mishnah, que Bet Shammai e Bet Hillel não estão discutindo com relação a uma Mavoi que tem menos do que 4 amot, menos do que 2 metros de largura. Eles concordam, Shelo tzarich klum, que não precisa de nenhuma sinalização, aparentemente não tem que colocar nem um leche, nem uma korá, se uma Mavoi tem menos do que 4 amot de largura. A gente vai ver na frente que não é assim. Então, qual é a machloket de Bet Shammai e Bet Hillel? Que eu falo Bet Shammai tem que colocar um leche e uma korá, que eu falo Bet Hillel colocar um leche ou uma korá. Em que caso eles estão discutindo? Al-Rachav me-4 amot ve'ad 10. É um Mavoi que tem uma largura de 4 amot até 10 amot. Shebet Shammai omrim lechi ve-korá. Conforme Bet Shammai tem que colocar os dois, lechi e korá. O Bet Hillel omrim o lechi ou korá. Conforme Bet Hillel, um deles já é suficiente. Ktanemiyat, isso está escrito nessa braita. Voltando àquela questão, qual a opinião de Rabeliezer, tem que colocar uma korá também com esses dois lechi. Ktanemiyat, está escrito nessa braita. Vechile sotmoni tzarich. Rabi Yossi ben Preda falou, eu vou fechar toda a porta do Mavoi, colocando dois lechi. E a Marta Bishlama, tá bom se você fala lechayain ve korá. Tá bom se você fala que Rabeliezer falou para ele colocar dois lechi e uma korá também. Mishumar Amar vechile sotmoni tzarich. Por isso Rabi Yossi ben Preda falou, eu vou fechar toda a porta desse Mavoi, também em cima, também embaixo, com a korá em cima e os dois lechi embaixo. Não vai ter ar, não vai ter sol. E Rabeliezer falou que sim, tem que fazer isso. Ele a Marta, porém, se você fala lechayim belo korá, tem que colocar dois lechi sem uma korá. Mas ele soltou. O que ele falou? Que eu vou fechar a porta do Mavoi. Você não vai fechar a porta do Mavoi inteira. Aí em cima vai estar aberto ainda. A parte de baixo talvez vai estar mais estreita. Porque você falou lesutmo. Não deve ser que tem que colocar também uma korá. Fala, que amar não. Talvez Rabi Yossi ben Preda falou o seguinte: vechile lesutmo belechayim litzarich. Será que eu tenho que estreitar, fechar essa porta do Mavoi com esses dois lechayim? É demais. E Rabeliezer falou que sim. Rabeliezer não falou para ele colocar uma korá. O que ele falou é que não vai ter passagem embaixo dessa entrada do Mavoi, não em cima. Isso fala que não temos uma prova do que Rabeliezer sustenta. Continua. Amar falou, sabe Amar Rabbi Shimon ben Gamliel? Falou Rabbi Shimon ben Gamliel. Lo nechleku Bet Shammai u Bet Hillel al Mavoi shepachot me-4 amot. Bet Shammai e Bet Hillel não estão discutindo com relação a uma Mavoi que tem uma largura menor do que 4 amot. Que não precisa de nenhuma sinalização aparentemente, nem um leque, nem uma korá, se uma Mavoi tem uma largura menor do que 4 amot, menor do que 2 metros. Pergunta agora, não, para a Mishnah falou diferente, Mishum Rabi Ishmael. Em nome de Rabi Ishmael, Amar Talmid Echad, um aluno falou, Lifnei Rabi Akiva. Ou seja, um aluno falou para Rabi Akiva a opinião de Rabi Ishmael, Lo nechleku Bet Shammai u Bet Hillel al Mavoi shu pachot me-4 amot, shunitar ou belechi ou bekorá. Bet Shammai e Bet Hillel estão discutindo com relação a uma Mavoi que tem uma largura menor do que 4 amot. Todos concordam que é suficiente colocar ou um lechi ou uma korá. Ou seja, Bet Shammai concorda com Bet Hillel numa Mavoi que tem menos do que 4 amot de largura.
A gente vê que tem que colocar ou um lech ou uma korá. Anteriormente a gente falou que Eno Tzarich Klum não precisa de nenhuma sinalização, como a gente vai explicar isso, é uma contradição. Amar Ravashi explicou Ravashi, que Amar, isso falou a Braita, Eno Tzarich lech ve korá que Bet Shammai, velo lechayain que Rabbi Eliezer. Que a Braita a pessoa fala, não precisa de um lech e uma korá, conforme Bet Shammai, e não de dois lechayain, com a opinião de Rabbi Eliezer, ela ou lech ou korá. É suficiente ou um lech ou uma korá numa voz que tem uma largura menor do que 4 amot. Menos de 4 amot é uma voi bem fraco, não é tão grave assim. É suficiente um lech ou uma korá conforme todas as opiniões. Continua. Vekama. Quanto tem que ser a largura de uma voi para estar obrigado a colocar um lech ou uma korá? Ou seja, mínimo largura. Amar Avachlai veitem Rav Yechiel. Falou Avachlai, tem quem fala que Rav Yechiel falou Adarba. Até 4 tfachim, 40 centímetros, tem que colocar um lech ou uma korá. Menos que 4 tfachim, não tem que colocar nada. Menos que 4 tfachim é uma área bem mínima e é uma voi mais fraco ainda. E não tem que colocar nem um lech nem uma korá. Continua Amarav Sheshet, Amarav Inobaram, Amarav falou, sabe o nome de Rav. Modim Chachamim Rabbi Eliezer bepaseh hatzer. Os Chachamim concordam com Rabbi Eliezer com relação a paseh hatzer. Vimos esse conceito de paseh hatzer nos dapim anteriores, mas não entendemos até agora o que é exatamente paseh hatzer. Porque é chamado o nome de pas, não é chamado o nome de lech. Paseh hatzer de uma forma normal é uma extensão das paredes da lateral de um hatzer, de um pátio, que cobrem parte do lado aberto do hatzer. O hatzer tem alachot diferentes de uma voi. Um hatzer é uma área de serviço da pessoa. Explicou o Mishnah Brurá, quanto mais a pessoa usa um recinto para seus serviços próprios, então mais grave é carregar lá em Shabbat. Tem que ter mechitzot melhores. E também sinalizações melhores. Uma vez que é um recinto mais especial, tem que ter uma sinalização mais especial também. Uma voi é uma via de transporte, uma via de passagem. Não é uma área de serviço. Então é suficiente colocar um lech. Uma espessura mínima já é suficiente, uma korá com uma espessura de 1 tefach, 10 centímetros, sobre a porta de uma voia é suficiente. Com relação ao hatzer é diferente, tem que ter um pas, tem que ter uma extensão da parede para poder carregar nesse hatzer. Modim Chachamim Rabbi Eliezer paseh hatzer. Os Chachamim concordam com Rabbi Eliezer que tem que ter 2 passim para carregar num hatzer. O hatzer oficialmente tem que ter 4 paredes. Se tem uma das lateral do hatzer que está aberto, tem que ter 2 passim. Isso que continua a falar com Modim Chachamim Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer falou que tem que ter 2 lechayim. Os Chachamim concordam com a beleza com relação ao hatzer, tem que ter 2 passim. A gente vai ver quanto tem que medir os passim e quantos passim tem que ter, conforme as outras opiniões dos sábios. Rav Nachman amar alachá que Rabbi Eliezer bepaseh hatzer. Conforme Rav Nachman, alachá é como Rabbi Eliezer tem que ter 2 passim. Porém, conforme Rav Nachman, tem uma machloket. Rabbi Eliezer e os Chachamim, se tem 2 passim ou um passo só é suficiente. Amar Rav Nachman bar Yitzchak falou, o sábio Manmodim, quem concorda com Rabbi Eliezer que tem que ter 2 passim? Rebbe, a opinião de Rabbi Yudá Anassi, Rabbeinu Akadosh, tem que ter 2 passim. Alachá Michal de Pligi, isso que Rav Nachman falou que a Alachá é como Rabbi Eliezer, a gente deduz daqui que tem uma machloket com relação a isso. Man Pali Galei, quem discute com Rabbi Eliezer, isso sustenta que tem que colocar só um pas, Rabbanan, a opinião da maioria dos sábios contra Rabbi Eliezer, mas a Alachá é como Rabbi Eliezer. Detânia, uma braita. Hatzer niteret bepaseh hat. Conforme está na cama, pode carregar um hatzer que tenha um passo só nesse lado aberto do hatzer. Rebbe Omer, conforme a opinião de Rebbe, beshnei passim, tem que colocar 2 passim. E Rebbe concorda com Rabbi Eliezer que tem que ter 2 passim, como 2 lechayim. Cada passo vai ser uma extensão da parede e vai servir como um lech. Continua. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, falou, sabe o nome de Rabbi Yochanan, hatzer tzricha shnei passim. Conforme Rabbi Yochanan tem que ter 2 passim para carregar um hatzer. Aqui se trata de um hatzer que tem 3 paredes e uma lateral aberta, coloca 2 passim e pode carregar. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yassi, falou Rabbi Zera para Rabbi Yassi, mi amar Rabbi Yochanan. Como você pode falar que Rabbi Yochanan falou que tem que ter 2 passim para carregar um hatzer? Ve'a'atu de amata, nishmei de Rabbi Yochanan, você falou, conforme a opinião de Rabbi Yochanan, passer hatzer, com relação a esses passim do hatzer, tzrichin sheye, baen dale, tem que ter 4 tfachim. E parece daqui que tem que ter um pas de 4 tfachim, 40 centímetros, não decide que tem que ter 2 passim de 4 tfachim cada um. Contra o que o sábio falou anteriormente, conforme Rabbi Yochanan tem que ter 2 passim, que a gente vê tem que colocar só um pas.
Mas se você quiser responder Arba'a mikan ve'arba'a mikan, se você quiser falar que um pas tem 4 tefachim e do outro lado tem que colocar outro pas também de 4 tefachim, Ve'atani Rav Ada bar Avimi kamed Rabi Hanina ve'amri la kamed Rabi Hanina bar Papi, falou o sábio, Ktana be'eser ve'gdolá be'achatesre. O sábio falou com relação a 2 hatzerot, já vimos esse caso nos dapim anteriores. O que acontece? A gente tem 2 pátios, 2 hatzerot, um do lado do outro. Tinha um muro que dividia eles, um era maior do que o outro. Esse muro entre o hatzer pequeno e o hatzer grande se quebrou. Sobrou parte desse muro que se quebrou, fazendo aqui a largura, a lateral do pátio grande, de um lado e do outro lado da mesma coisa, sobrou parte dessa parede que quebrou. Só quebrou a parte referente ao pátio pequeno. Pode carregar no pátio grande, não pode carregar no pátio pequeno. Tivemos em extenso o motivo dessa alahá no Daf Yud, no Daf Tet. Aparentemente pode carregar no pátio grande, porque esse pedaço da parede que sobrou, cada pedaço é um pas, é um lerre para cada lado. O sábio falou que o pátio grande tinha 11 amot de largura e o pátio pequeno tinha 10 amot de largura, uma diferença de uma amá entre o pátio pequeno e o pátio grande. Uma amá com relação a mavoot, com relação a alahá de mavoi, são 6 tefachim, 60 centímetros mais ou menos. Ou seja, cada pedaço dessa parede que se rompeu, que sobrou do pátio grande, tem 3 tefachim para cada lado. Somando aqui 6 tefachim, a diferença entre a largura do pátio pequeno e o pátio grande. O que a gente vê daqui? Que tem que ter um pas de 3 tefachim em cada lado. Não um pas de 4 tefachim em cada lado, não como a gente falou anteriormente. Então, quando o Rabi Yohanan falou que tem que ter um pas de 4 tefachim, ele não pensou em falar que é um pas de um lado de 4 tefachim, outro pas do outro lado de 4 tefachim, 40 centímetros também. Porque a gente vê dessa braita que tem que ter só 3 tefachim em cada pas. E volta aqui a pergunta. Um lado a gente falou que Rabi Yohanan fala que tem que ter 2 passim, outro lado a gente fala que tem que ter um pas de 4 tefachim, e outro lado a gente vê da brada que tem que ter 2 passim de 3 tefachim. Como a gente vai responder essa contradição? Que salik Rabi Zera miyami. Quando Rabi Zera veio de Yami, tem que falar que Yami é o litoral, tem que falar que Yami era uma cidade. Quando Rabi Zera saiu dessa cidade, Pirsha, ele explicou essa contradição. Beruach achad barba'a Mishteruchot, mashu lekan, mashu lekan. Se a gente vai fazer um passo só, é suficiente fazer um passo de 4 tefachim. Mishteruchot, se a pessoa vai fazer 2 passinhos, então é mais fácil a alahá. Mashu lekan, o mashu lekan. É suficiente fazer um passo, uma extensão da parede da lateral do hatzer, com uma área mínima, uma largura mínima já é suficiente, que a pessoa vai fazer 2 passinhos. É mais fácil. Isso que falou a Braita, intermente tem que ter 2 passinhos de 3 tefachim cada um. Ve'adetani, Rav Ada bar Avimi, isso que Rav Ada bar Avimi ensinou essa Braita. Rebbe é a opinião de Rebbe, que fala que tem que ter 2 passinhos para poder carregar num hatzer. Ve'savala que Rav Yossi, Rebbe isso é como a opinião de Rav Yossi, que fala que cada pas, cada lerre para poder carregar num hatzer tem que ter 3 tefachim. Por isso falou o sábio que a diferença entre o pátio pequeno e o pátio grande de uma amá, 6 tefachim, 3 tefachim para cada pas. Continua Amarav Yosef, Amarav Yudá, Amarav Shmuel. Falou o sábio em nome de Shmuel. Hatzer nitel bepas echad. É permitido carregar um hatzer que tenha um pas, uma extensão da parede, tampando parte da lateral aberta. Amar le Abai de Rav Yosef, falou Abai para Rav Yosef. Mi amar Shmuelach. Como você pode falar que Shmuel sustenta assim? Ve'amar le Shmuel, Rav Hanania bar Shila. Shmuel foi para Rav Hanania bar Shila. At lo ta'avi uvda. Você não permita carregar num hatzer, el oberov dofen, ou beshne passim. Ou 2 exceções da regra, você pode permitir carregar num hatzer. Ou que esse lado que tem a abertura do hatzer, a maioria desse lado está fechado. Aí você pode carregar nesse hatzer. Ou beshne passim. Ou que tem 2 passim, um em cada lado. Aí você pode carregar nesse hatzer. A gente vê uma contradição. Anteriormente que Shmuel fala que é suficiente um passo, aqui a gente vê que fala Shmuel tem que ter 2 passinhos, uma contradição. Amarlei, ve'ala lo yadana. Falou Rav Yosef, eu não sei como responder essa pergunta. Deuvda ave bedura de Ravata. O que eu sei sim é o que aconteceu nessa aldeia dos pastores de rebanhos dura de Ravata. O que aconteceu lá foi o seguinte: Leshon yam hanichnas de Hatzirava. Tinha lá a beirada do mar
que entrou num Hatzer, quebrou a parede da lateral do Hatzer e entrou dentro do Hatzer. Veata leikamed Rav Yudá, e perguntaram para Rav Yudá, Velo atzrech ela pas echat. E Rav Yudá falou que é suficiente colocar um passo só. Anteriormente foi Rav Yudá que falou em nome de Shmuel isso. Aparentemente Rav Yudá fixou a Alahá como Shmuel, que é suficiente colocar um passo só para poder carregar num Hatzer. Fala Gamara, malei. Falou o sábio. Lashon yam ka'amrat. Kalu sheitilu rechamim bemai. Você quer trazer uma prova com relação a esse caso que a beirada do mar atravessou e entrou dentro do Hatzer? Lá o caso era se a gente pode pegar água desse mar em Shabbat, trazer para dentro da casa da pessoa. Será que pode ou não pode? Lá os sábios facilitaram, porque lá é diferente, porque Kalu sheitilu rechamim bemai. Os sábios facilitaram mais a alahá com relação a pegar água. Água é um dos mantimentos mais básicos para a pessoa, para a alimentação da pessoa, para lavar utensílios, para lavar a casa. Então os sábios facilitaram algumas alahot com relação a pegar água em Shabbat. Um exemplo disso, que deba minei rabitavla mirav, como Rabitava perguntou para Rav, mechitzat luyah, com relação a uma parede que está suspensa no ar, não tem uma base no chão. Ma'oshitatir bechurvá, qual é a lei com relação a uma mechitzá assim? Será que é uma reshut uma casa e pode carregar lá em Shabbat? Bechurvá, num lugar abandonado, um lugar abandonado que tem o seu chão das paredes quebrado, a parede está suspensa, está apoiada no teto. Será que pode carregar num lugar desses ou não? Amar lei. El mechitzat luyah, respondeu o sábio, mechitzat luyah não permite, el mechitzat luyah materet ela bemai. Mechitzat luyah, essa divisória de recintos que está suspensa no ar, só permite para pegar água. Kalu sheikilu chachamim bamai. Os sábios facilitaram a alahá com relação à água. Um exemplo disso é se a pessoa tem uma casa em frente ao mar, tem um terraço, o terraço tem um furo. No chão do terraço a pessoa pode pegar um balde com uma corda, descer esse balde até o mar, pegar água desse terraço. Por quê? Porque o canto desse terraço tem essa alahá de piti krayured vesotem. Já vimos anteriormente que os cantos, uma quina, ela delimita recintos. Embaixo dessa quina desce uma parede imaginária até o fundo do mar. Embaixo desse terraço é uma extensão do reshut hayachid, do recinto privado do terraço. A pessoa pode pegar água do mar para o terraço. Está carregando em um reshut hayachid só. É como se a pessoa estivesse carregando dentro de uma casa, é permitido. Que a gente vê daqui que os sábios facilitaram a alahot com relação a pegar água. Aqui também com relação ao que Rav Yudá falou, é suficiente pegar água de um Hatzer, quando aquele mar atravessou as paredes do Hatzer. É permitido carregar água se tem um passo só. Se tem uma extensão de um dos lados dessa abertura do Hatzer, é suficiente, pode pegar água. Porém, com relação a outros usos, talvez a gente ia falar que tem que ter dois passim, duas extensões da parede, dois lechayayim. Me coma como caixa. Para de qualquer jeito tem uma contradição da opinião de Shmuel. De um lado o Shmuel falou que tem que ter um passo, do outro lado o Shmuel falou que tem que ter dois passim, ou a maioria do lado aberto, fechado, ou seja, a maioria do lado que tem uma abertura, ela tem mais parede do que o espaço vazio. Uma contradição. Continua aqui. Ato Rav Papa, Veravuna Bered Rav Yoshua Miberav. Quando Rav Papa e Ravuna Bered Rav Yoshua vieram da Yeshiva de Rav, Pirshua, eles explicaram essa contradição. Merua Chachad Barba. Se é um passo só, tem que ter um passo de 4 tfachim. Yishteruchot, Mashu Lekan, Mashu Lekan. Se a pessoa está fazendo dois passinhos, ela é mais fácil. Coloca um passo de uma largura mínima de um lado, um passo, uma largura mínima do outro lado, e é suficiente. Amarafapa falou Rafapa, e caixa ali, ha caixa ali. Se tiver uma pergunta, essa é a minha pergunta. Temar de Shmuel, Rav Hanania Bar Shila. Falou Shmuel para Rav Hanania Bar Shila, At lotavid uvda. Você não permita carregar num Hatzer, ela oberov dofen, obeshne passim. A única exceção à regra que você pode permitir carregar num Hatzer é se a maioria do lado que tem a abertura está fechado por uma parede, ou beshne passim, ou que tem dois passim, um em cada lado, desse lado aberto. Continua a Marafapa falando Rafapa, e caixa ali, ha caixa ali. Se eu tiver uma pergunta, essa é a pergunta que eu vou ter. Damale Shmuel Rav Hanania Bar Shila falou Shmuel para Rav Hanania Bar Shila, At lotavid uvda. Você não permita carregar num Hatzer, num pátio, ela oberov dofen, somente você permita se tem maioria do espaço daquela lateral aberta, tem mais parede do que espaço vazio, ou seja, a maior parte do lado aberto está fechado. Aí é permitido. É como se tivesse 4 paredes, é onde chutei a rita. Ou beshne passim,
Ou que a pessoa faz 2 espacinhos, 2 lechem, aquela extensão da parede de um lado e do outro lado, aí pode carregar nesse Hatzer. Pergunta Rav Papa, Lama Lirov Dofen? Para que tem que colocar maior parte da lateral aberta, fechada? Ou seja, vai ter mais parede do que espaço aberto. Por que tudo isso? Bepas Arba Sag. É suficiente colocar um passo de 4 tefachim, como vimos anteriormente. Por que tem que cobrir a maioria do lado aberto? Mas se você quiser falar, Mai Berov Dofen, Bedofen Shiva, se você quiser falar, quer dizer, a maioria do lado aberto vai estar fechado. Bedofen Shiva talvez é uma lateral de 7 tefachim. Então a pessoa colocando um passo de 4 tefachim já vai ser a maioria fechado. Se tem 7 tefachim, 4 tefachim já vai cobrir a maioria. Por isso ele falou, você tem que cobrir a maioria desse lado, colocando 4 tefachim. De Be'arba Valerov Dofen, que 4 tefachim é a maioria desse lateral. Por isso, Shmuel falou para fazer isso. Lama Liarba perguntou, sabe para que tem que ter 4 tefachim fechados? Beshloshá Machu Sagi. Se vai ter um passo de 3 tefachim e um pouquinho mais do que 3 tefachim, 3.1 tefachim, já vai ser suficiente. Por quê? É um lado de 7 tefachim, 70 centímetros. A pessoa colocando aqui um passo de 3 tefachim, ponto 1, vai sobrar 3.9 tefachim abertos. De Hamar Ravachlai, Veitem Aravechiel. Ravachlai falou que Ravechiel falou esse ensinamento, Adarba. Falou o sábio, até 4 tefachim tem que colocar um lechem ou uma korá. Menos que 4 tefachim não tem que colocar nem lechem nem korá. Aqui também, se a pessoa vai fazer um passo de 3.1 tefachim, vai sobrar 3.9 abertos. 3.9 abertos não obriga a pessoa a colocar nem um lechem nem uma korá. A mesma coisa ele entendeu a Gemara com relação ao Hatzer. 3.9 tefachim abertos não é chamado que está aberto, é considerado que está fechado. E não precisa colocar nenhuma sinalização, nenhum passo. Então, por que o sábio falou que tem que colocar um passo de 4 tefachim? É suficiente colocar um passo de 3.1 tefachim. E Baitim, uma resposta. Kam bechatzer, kam bemavoi. Falou o sábio diferente a Laha com relação a Hatzer e com relação a Mavoi. Ravachlai tem que falar que Ravicheiro falou que menos de 4 tefachim não tem que colocar um lechem ou uma korá com relação a Mavoi. Com relação ao Hatzer é mais difícil a Laha, como a gente viu anteriormente. Com relação ao Mavoi não tem que colocar um lechem ou uma korá, mas com relação ao Hatzer tem que colocar ainda um passo de 4 tefachim, mesmo que sobrou menos que 4 tefachim abertos. Isso falou a Gemara. Como a gente já viu que o Hatzer tem alachot mais difíceis do que o Mavoi, porque serve para uma área de serviços da casa da pessoa, e tem alachot mais especiais. Veio Baitem uma outra resposta, Ravachlai Gufetanai. Uma outra resposta é isso que Ravachlai falou que o Mavoi que tem menos que 4 tefachim de largura, não tem que colocar um lechem, uma korá, uma machloket. Shmuel não concordava com Ravachlai, ele se apoiava nas outras opiniões que falam que mesmo que tem no Mavoi menos que 4 tefachim de largura, tem que colocar um lechem, uma korá ainda. Por isso ele ensinou para Rav Hanania bar Shila que só pode carregar nesse Hatzer se tem maioria do Dofen fechado ou tem 2 passinhos. Está no Rabanan uma outra braita. Leshon Yam anichnas leChatzer. Se tem um mar do lado do Hatzer, o mar quebrou a parede do lateral do Hatzer e entrou dentro do Hatzer. Porém, o mar não quebrou completamente essa parede, deixou um pedaço em cada lado que estava perfeito ainda. É proibido pegar água desse mar para dentro da casa em Shabbat. Elenque, uma exceção à regra, que poderia pegar água, só se a pessoa fez uma parede com uma altura de 10 tefachim, 1 metro, diminuindo esse rompimento, essa distância entre os lados que foram rompidos, para ser menos do que 10 amot, menos do que 5 metros de distância. Já vimos esse conceito anteriormente, que um rompimento que tem menos do que 10 amot, menos do que 5 metros de distância, e sobrou parte da parede um do lado e do outro lado também, é chamado uma porta. Não é uma falha no recinto, é considerado que tem 4 paredes ainda e pode continuar carregando. Isso fala aqui a Gemara. Quando é que é proibido pegar água do mar para colocar dentro da casa? É só se esse rompimento foi maior do que 10 amot. Porém, se esse rompimento vai até 10 amot, não passa dos 10 amot, dos 5 metros, não tem que fazer essa parede com 10 tefachim, porque é um rompimento menor do que 10 amot, e sobrou dos lados os restos da parede, é uma porta, e pode continuar carregando nesse Hatzer.
Fala agora, Memaleu de lo memalina. Se tem esse rompimento maior do que 10 amot, não pode pegar água desse mar para colocar dentro da casa. Essa é a proibição. Hatiltul e metaltelina. Porém, carregar no Hatzer será permitido. Isso que a gente deduz daqui é só proibido pegar água do mar para casa, mas no Hatzer próprio, que é um tiltul, é um ato de carregar mais fácil, é permitido. Pergunta, como você pode falar isso? O conceito aqui é que se o Hatzer ele se rompeu, um rompimento maior do que 10 amot, então ele virou já secundário ao mar. O mar é um carmelita, é um recinto rabínico que os rabinos decretaram que vai ser como uma rua Midirabanan. O Hatzer também está proibido carregar lá. Como a Gemara falou que é permitido carregar num Hatzer, se esse Hatzer está com uma falha e está aberto ao mar, fala Gemara, aqui nós viramos a página, Deid le Gidud, que é um caso especial que tem Gidud. Gidud é um resto da parede que tem 10 tfachim, 1 metro de altura entre o Hatzer e o mar. O mar não quebrou essa parede, sobrou essa parede. Sendo assim, o Hatzer tem 4 paredes ainda. E pode carregar no Hatzer próprio. Não pode carregar água do mar para dentro da casa, que é mais grave. Explica o Tosfot qual é a diferença entre carregar água do mar para casa, que é proibido, ou carregar no Hatzer próprio, que é permitido. Explica o Tosfot que a pessoa que está dentro da casa não percebe que sobrou 10 tfachim de parede entre o Hatzer e o mar. Mas assim ele vai pensar que a pessoa carregou de uma forma proibida. Porém, a pessoa que está no Hatzer, ele percebe que sobrou esses 10 tfachim de parede entre o Hatzer e o mar. Então é permitido carregar no Hatzer próprio, mas não do Hatzer para casa. Isso fala aqui a Gemara, continuando. Amar Aviudá, falou Aviudá. Mavoi Shelon Ishtatfu Bo. Um mavoi que não foi feito Shitufei Mavoi, não compraram comida com dinheiro de todas as pessoas que participam, dividem esse mavoi, esse beco. E Shirou Belechi, se colocaram um lechi em sua entrada, a pessoa que joga um objeto da rua para esse mavoi tem que trazer o korban hatat. Ele transgrediu a proibição da Torá de carregar em Shabbat. Ele carregou da rua para um recinto privado. Esse mavoi que tem um lechem em sua entrada é um recinto privado. Continua, se a pessoa colocou uma korá na entrada desse mavoi, a pessoa que joga da rua para esse mavoi que tem uma korá na sua entrada, não tem um lech, está isento do korban hatat. Aparentemente, a Aviudá sustenta que para ser um reshut yachid pela Torá tem que ter 4 paredes. E um lech representa uma parede, representa uma entrada, é um petach, uma porta, também é uma mechitzá, uma divisão de recintos. Então, a pessoa que jogou da rua para um mavoi que tem 3 paredes perfeitas e um lech na sua entrada, é como se estivesse jogando para um reshut yachid completo pela Torá, perfeito, e está obrigado ao korban hatat. Para isso, se a pessoa colocou uma korá na sua entrada, então a pessoa que joga para lá está isento do korban hatat, não jogou para um reshut yachid. A korá não representa uma entrada conforme a Aviudá. Vimos que é uma machloket com relação a isso, se a korá é mishum heker ou mishum mechitzá, a korá está lá sobre uma sinalização. A pessoa não chegar a carregar na rua ou do mavoi para a rua, coloca uma korá como uma sinalização, ou korá mishum mechitzá, a korá está lá para ser uma 4ª parede do mavoi para poder carregar dentro dele. Aqui na vida sustenta que korá mishum heker, a korá está lá como uma simples sinalização, não está fazendo uma 4ª parede para o mavoi. Para um lechi é uma parede, isso fala aqui a Gemara. Matkiflar Rav Sheshet, perguntou Rav Sheshet, todo motivo que a pessoa que joga para um mavoi que tem uma korá, ele está isento do korban hatat, é porque não foi feito o shitufei mavot, isso que parece daqui. Mavoi shelon ishtatfu bo. Uma mavoi que não foi feito o shitufei mavot, a pessoa que joga nesse mavoi um objeto que tem uma korá na sua entrada está isento do korban hatat. Anishtatfu bo, por isso foi feito o shitufei mavot. Mesmo que a pessoa fez aqui a sinalização através de uma korá, está obrigado ao korban hatat, não tem 4 paredes, aparentemente conforme a Bíblia tem que ter 4 paredes para estar obrigado ao korban hatat por carregar. Esse pedaço de pão do shitufei mavot decide se vai ser um recinto privado ou um recinto público. O que decide isso são as paredes, não um pedaço de pão do shitufei mavot. Ve'atane, uma outra pergunta, Hatzerot shel Rabim, em relação a pátios que têm várias casas abertas a eles, o mavot she'enam mefulashim, becos que não tem 2 saídas para a rua, tem 3 paredes e uma saída e uma entrada para a rua, ben irvu, belo irvu, mesmo que foi feito no Hatzerot shel Mavot ou não,
Hazorek letochan chayav, a pessoa que joga um objeto para dentro desse mavoi ou desse hatzer está obrigada a trazer o korban hatat por carregar em Shabbat, que a gente vê daqui. Que mesmo que a sinalização é uma korá, e o mavoi tem 3 paredes, por exemplo, e uma korá na sua entrada. É como se fosse um reshut yachid, por isso está obrigado ao korban hatat contra a viúda. A Rav falou que está isento do korban hatat, elai itmar achi itmar. Se você quer ensinar o que a Rav falou, tem que ensinar dessa forma. Amar a viúda, falou a viúda. Mavoi shenor aole shituf, um mavoi que a gente não pode fazer shituf mavot nele, ou seja, um mavoi mefulash, um mavoi que tem 2 saídas para a rua e tem 2 laterais, 2 paredes dos lados. Tem que colocar uma tzurat petach, de um lado um lechem e uma korá, de outro lado não tem essa tzurat petach e não tem um lechem e uma korá, não é suficiente para fazer shituf mavot. E shirou belechi, se a pessoa colocou um lechi lá, hazorek letochu chayav, a pessoa que jogou um objeto para dentro de si, mavoi, mefulash, está obrigado a korban hatat. Porque o lechi é como uma parede e faz uma terceira parede para fechar esse mavoi, e conforme essa opinião da Gemara, na verdade sustenta que 3 paredes é suficiente para fazer um reshut yachid no recinto privado pela Torá. E shirou bekorá, se a pessoa colocou uma korá na entrada, hazorek letochu patur. A pessoa que jogou um objeto da rua para dentro desse mavoi que tem uma korá na entrada e tinha 2 paredes só na lateral, uma mavoi mefulash, está isento do korban hatat porque a korá não faz uma terceira parede. O que a gente vê daqui? Alma kassabar, a gente vê que a vida sustenta lechi mishum mechitza. O lechi representa uma porta, vekorá mishum eker, e a korá não representa uma porta. A korá é só uma simples sinalização para a pessoa não chegar a carregar na rua ou do mavoi para a rua. Vechen amar Rabba lechi mishum mechitza vekorá mishum eker. Também falou Rabba a mesma coisa, lechi fixa uma porta, classifica essa entrada como um petach, vekorá mishum eker. E a korá não classifica essa entrada como uma porta, e sim essa é uma simples sinalização. Essa é a opinião de Rabba e Rav Yuda. Rabba vai discutir com eles. Verava amar, falou Rabba, echadze vechadze mishum eker. Também o lechi, também a korá, é só uma simples sinalização, não classificam essa entrada como um petach, como uma porta importante, e não é como se tivessem aqui 3 paredes ou 4 paredes nesse mavoi. Pergunta a Gemara, Eitive Rabi Yaakov bar Abba le Rava. Perguntou o sábio para Rava. A gente vê de outro lugar que o lechi é sim uma mechitza. Hazorek le mavoi yesh o lechi chayav, en o lechi patur. A pessoa que jogou um objeto num mavoi, num beco, se esse mavoi tem um lechi na sua entrada, está obrigado ao korban hatat. En o lechi, se não tem um lechi, está isento do korban hatat. O que a gente vê daqui? Que se tem um lechi, então é uma parede. Então tem 3 paredes de reshut yachid e está obrigado ao korban hatat para estar jogando da rua para uma casa, um reshut yachid. A gente vê contra Rava. Fala Mrachi que amar. Explicou Rava como se trata aqui esse ensinamento. Enot tzarich ela lechi. Se for um mavoi que tem 3 paredes, só é necessário colocar um lechi na sua entrada para carregar lá em Shabbat. Hazorek letochu chayav. A pessoa que jogou um objeto da rua para esse reshut yachid está obrigado ao korban hatat porque é um reshut yachid pela Torá, tem 3 paredes. Lechi bedavar acher, porém se for um mavoi que tem que ter um lechi e também outra coisa, como uma tzurat petach ou uma porta, aí é uma outra halakha, um mavoi mefulash, um mavoi que tem 2 paredes na lateral e 2 saídas na frente e atrás. Hazorek letuchou patur, a pessoa que jogou um objeto da rua para esse mavoi mefulash está isento do korban hatat, porque o lechi, conforme Rava, não faz uma terceira parede. É uma vez que tem 2 paredes só, não é reshut yachid pela Torá. Ele pergunta a Gemara, e aí tirar aqui na Mara Biuda. A Biuda falou uma halakha ainda maior. A Biuda falou anteriormente que se tem uma rua, que em cada lado da rua ela tem uma casa, ou seja, uma na frente da outra. Em cima dessas casas, tem uma aliá, tem um sobrado. Essas casas pertencem a uma mesma pessoa. A pessoa pode carregar na rua, entre as casas, embaixo desse sobrado. Por quê? Porque as 2 paredes das casas já são 2 paredes em volta da rua. Cada canto, cada quina desse sobrado vai ser um pitikai uret vesotem. Vai descer uma parede imaginária dessa quina até o chão. É como se tivesse 4 paredes em volta da rua. O reshut yachid pode carregar lá. Isso foi lembrado anteriormente. E é teral aqui na Mara Biuda. A Biuda falou uma novidade ainda maior. Mishesh lo shne batim beshne tzidei reshut rabim. Uma pessoa que tem 2 casas, uma em cada lado da rua.
Você leche mikan veleche mikan, a pessoa pode carregar entre essas casas, com a condição que ele vai fazer um leche de um lado da casa, um leche de outro lado da mesma casa, esse falou Rashi. E falando nos comentários, a mesma coisa se a pessoa coloca um leche de um lado da rua, outro leche do outro lado da rua, é a mesma coisa. Ou kuramikan vekuramikan, ou a pessoa coloca uma corá de um dos lados das casas, outra corá entre as casas do outro lado. Velocê, velotem baem, se a pessoa pode carregar entre essas casas. Isso é a opinião de Rabi Yehuda. Amrulo, el me'avin lishut rabim bekach. Conforme Rabi Yehuda, aparentemente o leche aqui é uma parede, também a corá é uma parede. É como se tivesse 4 paredes em volta da rua e pode carregar entre essas casas. Conforme o Sachamim, el me'avin lishut rabim bekach. Você não pode fazer um eruv, ou seja, paredes, para poder carregar na rua assim. Uma vez que as pessoas passam por lá frequentemente, então eles anulam essas paredes do leche e da corá. Aparentemente isso que falou aqui os Chachamim. Uma pergunta contrária, a Varal falou que o leche não é uma mechitzá. E a gente vê claramente daqui, conforme Rabi Yehuda, e conforme Chachamim também, o leche é sim uma mechitzá, é sim uma parede. Kassavar Rabi Yehuda, responde a Gemara, Rabi Yehuda sustenta diferente do que a gente pensou. A gente pensou que é necessário colocar 4 paredes em volta dessa rua para poder carregar lá. Fala que não é diferente. Kassavar Rabi Yehuda sustenta. Se tem uma parede de um lado da rua, outra parede do outro lado da rua, que esse é o caso aqui, as duas casas, uma na frente da outra, da mesma pessoa, é suficiente para ser um Reshut Yachid pela Torá e poderia carregar lá livremente. Porém, os sábios vieram e falaram que não carregue até colocar um leche de um lado, outro leche do outro lado, ou uma corá de um lado, a corá do outro lado, para ser uma sinalização para as pessoas não chegarem a carregar dessa área para a rua ou na rua. Isso falou aqui Rabi Yehuda. E conforme Chachamim não pode carregar entre essas casas, mesmo que tenha um leche e uma corá, tem que ter 3 paredes perfeitas para poder carregar uma área da rua. Continua, Rabi Yehuda Amará falou, sabe uma voi shorko kerochbo, uma voi, um beco, que o comprimento dele é igual à largura dele, ou seja, um quadrado. Enolitar beleche. Não pode carregar nesse mavoi se tem um leche macho, um leche de espessura mínima. A gente vai lembrar na frente por quê. Amara Bichei Barashi, Amara falou, sabe o nome de Rav, mavoi shorko kerochbo, um mavoi que o comprimento é igual à largura, um quadrado. Enolitar bekorat tefach. Não pode carregar nesse mavoi que tem uma sinalização de uma korá, de uma espessura de um tefach 10 centímetros. Por quê? Amarabizera kama mechavnan shmata de sabi. Quão exatos são os ensinamentos dos nossos sábios. Uma vez que esse mavoi tem o comprimento igual à largura, uma vez que o comprimento do mavoi é igual à largura, é um quadrado, virou um hatzer, virou um pátio. Já aprende aqui uma classificação como a gente define um mavoi e como a gente define um pátio. O mavoi tem que ter o comprimento maior do que a largura. Ele tem que ser comprido e estreito. Esse é um mavoi, é um beco. O hatzer tem que ter a largura maior do que o comprimento. Ele tem que ser chato. Aqui também a gente vê que um quadrado também é um hatzer, também é um pátio. Se for um mavoi que é um quadrado, não pode carregar nele com um leche de espessura mínima ou uma corá de uma espessura de um tefach, porque esse mavoi já virou um pátio. E o pátio tem que ter aquele paz, tem que ter essa extensão das paredes, uma largura de 4 tefachim, ou 2 passim, como a gente viu no Amud Aleph. Continua a Gemara, não pode carregar num hatzer que tem um leche e uma korá no seu lado aberto, ela bepas arbasa. Pode carregar num hatzer que tem um pas, essa extensão da parede, uma largura de 4 tefachim. A marabizeira, e caixa ali, ha caixa ali. Falou a bizeira, se eu tenho uma pergunta, essa é a minha pergunta. Li have hai leche, que pas macho. Por que esse leche não pode ser considerado um pas? Vamos pensar um leche que tem uma espessura mínima, ele poderia ser considerado um pas, perguntou a Rabizeira. A Rabizeira não sustentava que um pas tem que ter 4 tefachim. Venishtar vai ser permitido carregar nesse mavoi que é um quadrado. Falando na Ishtamitite, Hade Amarabiasi, Amarabi Yohanan. A Rabizeira esqueceu o que Rabiasi falou no nome de Rabi Yohanan. Passei Hatzer, esse pas, essa extensão da parede para poder carregar num Hatzer, tem que ter 4 tefachim. Não é suficiente ter um leche mínimo para ser considerado um pas. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Marav Nachman. Na Ktina. Marav Nachman. Temos uma tradição. Esse é o mavoi shenitar beleche vekorá. Qual é o mavoi que é suficiente colocar um leche ou uma korá na sua entrada? Kol shorko yater al rochbo. Todo mavoi que seu comprimento é maior do que a largura é um mavoi
e pode carregar se baseando num lech ou uma korá mínimos. O batim vechatzerot ptuchim letochom, uma outra condição é que tem 2 pátios abertos a esse beco, a esse mavoi, e para cada pátio tem que ter no mínimo 2 casas abertas. Essa é uma estrutura clássica de um mavoi, e só nessa situação os sábios permitiram carregar se baseando num lech ou uma korá. Essa é a estrutura de um mavoi. Qual é o Hatzer que não é permitido carregar se baseando num lech ou uma korá? Ela me passa a somente tem um passo de 4 tefachim, kol shemerubat, todo Hatzer que é quadrado, ou seja, o comprimento é igual à largura. Tendo na merubat e na gulaló, só se for um quadrado, você precisa de um pas arba, esse pas de 4 tefachim, a gulaló, se for um círculo, você não precisa de um pas de 4 tefachim. Corrige a Gemara que amar, isso falou o sábio. Iorká yater al-rochba. Se o comprimento é maior do que a largura, havene mavoi. Virou um mavoi belech vekorá saga. E é suficiente carregar um mavoi que tem uma lech ou uma korá na sua entrada. Veilo, se não for o comprimento maior do que a largura, ou seja, pode ser um quadrado ou a largura maior do que o comprimento, ou um círculo também, havene hatzer, virou um hatzer, um pátio, e tem que colocar um pas arba, o pas de 4 tefachim. Vekama, quanto maior tem que ser o comprimento da largura para ser chamado um mavoi, Savar Shmuel Enemar, Shmuel pensou em falar, Adeika Pishnaim Berochba, até que o comprimento seja o dobro da largura. Se for menos do que o dobro, ainda continua sendo um hatzer, um pátio, e tem que ter um pas arba. Amarei Rav, falou Rav para Shmuel, Ahi Amar Haviv, isso falou Haviv. Haviv é o tio de Rav, que era Rabi Chia. Afirma macho, mesmo que o comprimento é um pouco maior do que a largura, já é suficiente para ser chamado de um mavoi, e pode carregar nesse mavoi, se tem um lech e uma korá na sua entrada. Se for o comprimento igual à largura, vai ser um quadrado ou um círculo, é um hatzer, tem que ter um pas arba, aquela extensão da parede, tendo parte da lateral aberta, uma largura de 4 tefachim. Isso fala aqui agora. Deus amanhã um novo daf, nova sugiot. Ruch Adonai Olam. Amém e amém.